Olá, está no ar a TV Abgraf. Sejam muito bem-vindos ao canal Impressões e hoje na segunda edição, aqui da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, um canal oficial das entidades representativas da indústria gráfica paulista e brasileira, Abgraf Nacional, Abgraf São Paulo e Sindigraf, e tem como principal objetivo produzir e compartilhar conteúdo de credibilidade e relevância para informar e contribuir com a melhoria do ambiente de negócios do nosso setor. E nessa segunda edição, nós trazemos um convidado que possui a poesia na alma e o espírito empreendedor. Sim, ele que é escritor, editor, gráfico e livreiro. Autor de 32 livros e mais de 40 edições. Gráfico desde o ano de 1986, com mais de 11 mil títulos em catálogo em primeira edição. Com vocês, ele, João Escortese. Muito obrigado. Eu acho que você já disse tudo. Está encerrado. Muito obrigado, viu? É uma honra estar aqui na TV Abgraf. A honra é toda nossa e com a complexidade da sua jornada, permita-nos dividir um pouquinho essa curiosidade em saber sobre as suas necessidades e também sem esquecer das vontades, dos sonhos. Compartilhe essa jornada. Para que eu possa falar das minhas necessidades, eu não posso deixar de lado o sonho, né? Eu tive que optar para poder realizar os meus sonhos, trabalhar com a minha necessidade. Então vamos lá. Eu nasci poeta, sou de família, minha família está ligada a Raquel de Queiroz, José de Alencar, né? E eu vivi numa família que tinha uma grande biblioteca em casa. Eu acho que talvez isso explique grande parte do meu amor pela literatura. Portanto, essa literatura me fez uma vontade de ser escritor. Só que muito cedo, com 17, 18 anos de idade, eu descobri que você ser escritor ou ser um artista nesse país, existe uma dificuldade muito grande para que você possa realizar esse sonho. Então eu me tornei editor, porque eu achava erroneamente que, sendo editor, eu iria conseguir publicar tudo aquilo que queria ou tudo aquilo que eu estava escrevendo. Outro engano. Eu descobri que toda uma produção eu precisava divulgar, precisava imprimir, né? Que eu precisava de uma gráfica. Foi então que em 86 eu criei a minha gráfica. Outro engano, eu fui cometendo ao longo desses 50 anos, aliás, coincidentemente nessa data eu estou completando 50 anos do prêmio do Sesquicentenário da Independência do Brasil, que foi o meu primeiro prêmio. Eu descobri que eu precisava imprimir. Então eu já era escritor, editor e gráfico. E eu descobri então, mais uma vez, que eu precisava vender, que eu precisava comercializar. Foi aí que eu comecei a me tornar um livreiro, né? Então, depois de 50 anos, eu descobri que eu precisava voltar para o começo de tudo isso, que é a tal da necessidade, continuar escrevendo, né? Essa é a história do João, que acabou se tornando escritor, editor, livreiro e gráfico. Tudo pela necessidade, né? Hoje a gente tem uma gráfica toda digital, já há muitos anos, onde nós desenvolvemos o processo de impressão em pequenas tiragens e sob demanda. Incrível! E teve alguma inspiração na sua vida, de referências deste universo gráfico? Eu achava que não, né? Aliás, quando a gente é mais jovem, a gente acha que tudo é só a capacidade da gente, que é só o trabalho, uma coisa depois da outra, e a gente acaba continuando só porque um dia começou, né? Mas eu descobri, isso já depois de muitos anos, já editor e gráfico, um determinado dia minha mãe, num almoço de família, me contou que o pai dela havia sido dono de uma revista muito importante em 1934, chamada Pan. Era uma revista que trazia as notícias da guerra, né,
Coincidentemente, ele trazia revistas da Alemanha, revistas da Itália, da França, da Espanha, traduzia, colocava isso tudo dentro de uma mala, chegava aqui no Brasil, ele, o escritor Menotti Del Pique, o Monteiro Lobato, traduziam, versavam todo aquele material e publicavam na revista Pan, que era um semanário, né? E lá, olhando essa revista, eu descobri que tinha um grande espaço para novos escritores, né? Eu encontrei, depois de uma conversa com o Alberto Diniz, já falecido, um grande jornalista, que havia sido, meu avô havia publicado o primeiro trabalho da escritora ucraniana, né? Clarice Lispector. Uau. Né? Então, em 25 de maio de 1940, a revista Pan foi aquela que abriu as portas para um novo escritor, e esse escritor chamava-se Clarice Lispector. Isso mexeu muito comigo, né? Mexeu muito comigo, e eu, a troco de nada, fui atrás. Hoje eu tenho toda a coleção da revista. A revista foi até 1945. Todo mundo sabe que quando o Brasil entrou em guerra, todos os países do eixo, no caso a Alemanha, no caso a Itália e Japão, foram sacrificados, foram perseguidos. E a nossa gráfica, infelizmente, ela foi incendiada, né? E nós perdemos isso, uma bela de uma rotativa, uma máquina que imprimia a revista Pan, né? Nessa história toda entra o Assis Chateaubriand, entra o jornalista Casper Libro, enfim, toda uma história. E essa história eu tive a felicidade de arrancar a peso de ouro, e isso, no fim, eu descobri que eu não tinha nada a ver com a história, que isso vinha de família, né? Ser gráfico é uma coisa muito importante para mim. Hoje, o público está muito acostumado assim. Mas eu preciso imprimir o maior volume porque assim eu vou economizar no meu preço. Com a sua experiência, expertise nesse universo de pequenas tiragens, sob demanda, como que funciona? Explica um pouquinho para a gente. Economizar na unidade individual. Quanto mais você produz, né, você tem um custo menor desse livro. Vamos falar só do livro, que é uma área que eu conheço bastante, né? Mas só que, se a sua necessidade for de 50 exemplares, eu não vejo necessidade de você imprimir 100, se você vai ficar com 50 exemplares encalhados, né? Isso não é estoque, você não vai vender nunca isso. Então, a minha vida inteira foi de atender as necessidades. Na época que eu comecei, em 1978, ninguém ligava para isso, para o desperdício de água, de energia elétrica, de alimento, de roupa. Eu fui um dos caras que me preocupei desde o começo. Se eu tenho, para um determinado assunto, 50 leitores, eu sempre me preocupei em fazer 50 exemplares, né? Existem milhões de exemplos. Hoje, todo mundo está racionalizando tudo, né? E uma coisa que não aparece é o quanto custa você guardar, você armazenar, você conservar. Para um livro que você não vende, que uns chamam de estoque, mas eu chamo de papel velho, ele custa armazenagem, funcionários, depósito, seguro, né? Existem tantos problemas que são custos que não aparecem no preço de capa do livro, mas que a médio e longo prazo contamina todo o processo, né? Então, eu gosto muito, a gente é pioneiro no Brasil, a minha empresa, de trabalhar com pequenas tiragens e sob demanda. Eu vou explicar porque isso é importante. Se o potencial de um determinado escritor for de 200 exemplares, nós vamos fazer 200. E depois que vender esses 200, qualquer coisa a mais do que isso, a gente faz sob demanda, diante da necessidade. Então, a palavra necessidade sempre esteve presente em tudo aquilo que eu faço, né? É o que eu procuro fazer hoje dentro da Abigraf, que é racionalizar custos, direcionar aquilo que é importante, né? Hoje, a indústria gráfica passa por transformações muito grandes
e racionalizar, e meditar, e fazer com que tudo isso funcione e a gente possa atender todos os nossos associados, é aquilo que é mais importante para mim, né? Eu sei que muitas pessoas pensam diferente, né? Eu não sou o sujeito que gosta de festa, mas gosto do evento. Né? Incrível. É a maneira de pensar. Hoje, depois de 50 anos, eu posso falar isso com muita liberdade, mas nem sempre foi assim, né? É aplausível. Além de tudo, quem está nos acompanhando, o João Scortese, também é presidente aqui da Abigraf e, pelo que podemos perceber, quantas contribuições. Você que tem dúvida, inclusive, deixe nos comentários. E citando este universo, você aí é autor de plantão que sonha em publicar, inclusive, seu livro. A gente vai deixar, inclusive, aqui nas referências, uma das tantas funções e jornada deste grande representante Scortese para a nossa sociedade brasileira. Então, pode também nos procurar nos comentários. E eu vou aproveitar a produção, por gentileza, traga um livro aqui do nosso excelentíssimo Scortese. Estou aqui com Dos Cheiros de Tudo, Memórias do Olfato. Sem contar que ele... Vamos agora vir para os sonhos, vontades dessa alma poeta, vários prêmios Jabuti, né? Enfim, a PCA. É uma honra também, né? Ter além da parte gráfica, porque é toda uma cadeia, né? Ou seja, para imprimir, chegar neste ponto, tem que ter conteúdo e produto. E além de tudo... E qualidade, né? Qualidade, né? Universo digital, mas gente, estou dizendo para vocês... Tem cada imagem aqui, além do conteúdo, que inspira-nos. Incrível. Fica aqui a dica para vocês nessa semana dos cheiros de tudo, né? São muitos exemplares, vocês podem, inclusive, procurar, que vale muito a pena. Você vê que a indústria gráfica, o que ela é capaz de fazer, né? Esse livro aí, na época, foram impressos 300 exemplares. Apenas 300. Hoje, à medida que eu tenho vendas deles, a gente continua imprimindo, né? Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer a Scortese, são 11 mil títulos, todos que são vendidos de 1, 2, 3, 4, 5 exemplares. E a possibilidade hoje da impressão digital na área gráfica que permite fazer isso. Quando eu comecei não tinha nada disso, né? A gente teve que adaptar máquinas gráficas, máquinas de pequeno porte, a gente chamava de máquinas de mesa. Tivemos que improvisar o sistema de chapa, de tinta, para poder atender essa necessidade, né? E na época eu me lembro bem que eu fui chamado de doido, né? De doido, porque quando todo mundo queria vender mais e mais e mais, e eu nunca fui, não serei a favor do mais. Eu gosto muito mais da intensidade das coisas. É melhor você viver com intensidade, como é a literatura, como é uma editora, como é uma gráfica, viver a intensidade daquilo que você faz e ter para o mercado um bom produto. Isso é importante para nós da Abigraf, né? As empresas abrem, fecham, outras voltam, ou novas tecnologias aparecem e nós temos que estar muito atentos a tudo isso que está acontecendo, né? A mudança. Nós temos que estar prontos para a mudança, porque a gente não pode esperar a mudança, né? E citando apenas um cara que eu fui aluno dele, o Delfineto, aliás, muito amigo dessa casa, ele sempre nos diz que o passado, o futuro, um dia foi passado. É isso que eu guardo como meta, como objetivo da minha vida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela contribuição aqui no canal da TV Abigraf. E se você que nos acompanhou, gostou do conteúdo, aproveite, se inscreva aqui no canal da Abigraf. Coloque ali, ative os sininhos, porque você sempre vai estar atento às novidades. E claro, deixe seu comentário, porque a gente quer estar próximo de você, das suas expectativas, dos seus desejos e, claro, dos seus comentários, que são sempre construtivos para essa TV. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e te espero na próxima edição.